começando até pelo viés de confirmação que o pessoal já comentou, né, quando às vezes chegam a demanda inicial, né, de: "Olha, a gente está entendendo que existe esse problema", a gente já está recebendo ali do cliente, da pessoa que está demandando, um recorte do que a pessoa percebe. E corre o risco de, por a gente estar recebendo esse já recorte, né, do cenário, de a gente só tentar trabalhar com esse recorte. Então é muito importante que a gente tente extrapolar, pegar a visão de outras pessoas, para que a gente não fique com o ouvido seletivo para poder provar aquilo que já foi dito só, né, mas também conseguir extrapolar e às vezes até olhar e falar: "Não, mas isso daqui na verdade tá doendo, eu entendo que tá doendo, mas isso é um sintoma de outra coisa, não é exatamente esse ponto que você inicialmente tinha pensado em trabalhar que vai fazer sentido, né, para a gente poder seguir". Então é muito importante que a gente realmente faça um trabalho ativo, né, para poder evidenciar dados, para a gente conseguir conversar com pessoas com visões diferentes, e aí o design thinking ajuda muito nisso, né, que é justamente um processo co-criativo, centrado no ser humano. Então, a partir do momento em que a gente olha por diversas lentes, que a gente consegue olhar por diversos cenários, a gente vai conseguindo quebrar um pouquinho esse viés de confirmação. E outro também, que é importante que a gente consiga quebrar e que quando a gente está nessa fase inicial, né, que muitas vezes a gente está num grupo, querendo que o processo seja co-criativo, é também o viés da prova social, que é aquele de assim: "Ah, eu não concordo com o que está sendo dito, mas eu também não quero ser a pessoa chata que vai lá e vai falar que não é, porque vai fomentar uma discussão". Então, trazer as pessoas para perto, dizer a importância de ter aquele grupo, né, no caso de um workshop, independente do momento ali que está acontecendo, ou até de uma reunião no dia a dia mesmo, algum rito ou o próprio alinhamento com os clientes, é muito importante que as pessoas estejam confortáveis para que elas consigam se colocar, que elas consigam trazer a visão delas. Senão, é aquela coisa assim, né? Ah, não vou comentar, não quero ser a pessoa chata lá na frente. Isso cobra o preço, porque a gente realmente estava contando com aquela pessoa, trazendo a visão dela para poder contribuir com o Ô, Júlia, cenário. só um comentário, só para esse negócio é tão grave, né, digamos assim. Eu lembro de 2 exemplos que eu já li alguma vez na minha vida, né. Eu lembro sobre viés de confirmação, por exemplo, os caras pegavam uma mesma reportagem sobre um jogo de futebol americano e as torcidas diferentes interpretavam completamente diferente os fatos, justamente porque um tinha certeza que o time dele foi prejudicado, outro tinha certeza que o time dele era exatamente as mesmas informações, ou seja, o cara encontrava ali dentro o que ele queria, né. E aí, Exatamente. quando você fala ou seja, isso no mundo prático significa que você mesmo inconscientemente vai procurar exatamente aquilo que você já sabe, e um jeito de você, não procurar o que você já sabe é aumentar a diversidade e encarar, né, outras realidades, né. E aí uma coisa que eu achei interessante você falar também, esse viés da prova social, também já vi exemplos, assim, tem um experimento aí famosíssimo que o pessoal fica mostrando tamanhos de segmentos de reta diferente, e é cheio de ator na sala e os caras ficam tudo apontando para os negócios errados e tem gente que fica maluca não entendendo, mas começa a responder igual todo mundo, porque o cara fala assim, você fica assim: "Pô, eu não vou ser o diferente aqui", né, assim, a gente evoluiu e é muito duro, né, para um ser humano destoar do grupo que ele está, né. E aí eu acho interessante que isso mostra também como é importante o processo ser conduzido de uma forma tal que ele abra espaço para que não aconteça esse tipo de situação, sabe, em que você seja colocado à prova, né. Como é que faz, por exemplo, Sofia, assim, como é que faz para conduzir o processo de forma a evitar esses 2 vieses, né, como é que você quais exemplos que você, a Júlia poderiam dar? Acho que a melhor forma da gente mitigar esses vieses, vários, né, que a gente pode encontrar num contexto em que a gente tem várias pessoas diferentes interagindo, é da gente planejar nossas atividades, né, tendo eles, na nossa consciência. Então, a gente tem um workshop que a gente pode, colocar todo mundo em contato um com o outro, e pessoas que talvez no nosso cliente sejam de uma hierarquia mais alta dentro da empresa, então essas pessoas podem acabar inibindo que outras pessoas falem, então a gente pode mitigar isso propondo uma entrevista individual com algumas dessas pessoas, enfim, a gente tem no nosso arsenal de designers diversas ferramentas que a gente consegue articular para
no fim, conseguir um resultado que a gente seja o menos contaminado possível, talvez, né, por esses vieses. Então, tendo esse conhecimento sobre os vieses, a gente consegue planejar um processo que a gente acredite, né, que vai chegar naquele problema o mais puramente possível, talvez. Esse ponto é bem interessante, né? Pelo que, assim, eu não vou lembrar de tudo, não, assim, eu já li alguns artigos sobre isso, mas o Kahneman, por exemplo, que escreveu esse livro Thinking Fast and Slow, ele é meio cético em relação a isso, por causa desse experimento que eu falei antes, do Miller-Lite Illusion, né? Ele é meio tipo assim, putz, esse negócio tá hardwired na gente e não tem muito jeito não, tipo assim, você vai ter o bias e pronto, mesmo você sabendo do bias, você não vai conseguir controlar ele numa situação cotidiana, você pode até controlar numa situação muito, você pensa muito, racionaliza muito, mas meio que assim, vamos falar assim, no meio de uma dinâmica aí do design thinking, você não vai conseguir, não vai conseguir, mas, apesar disso, tem várias pesquisas, tem até um curso, eu acho que o autor, eu acho que tem até alguns livros também, o Nisbet, parece que tem um curso no Coursera de debiasing, né? Tipo assim, de técnicas, né, de debiasing, né? E algumas coisas que vocês falaram aí realmente estão presentes nas dicas que eles dão, né? Por exemplo, vocês falaram aí de ter visões de várias pessoas, né? É muito mais fácil você perceber o bias quando não é você, né? Tipo assim, quando é o outro, você tem uma certa tendência a meio que sacar que a pessoa está indo, né? Tá caindo num bias ali, então é mais fácil, tipo assim, de alguém colocar uma visão que contrapõe. Outra coisa é ter um bom facilitador, né? Então, se você tem um bom facilitador, aí no caso do design, né, de tech design thinking, isso é importante, porque o facilitador ele pode calibrar ali um pouco ali, meio que provocar o cruzamento de duas opiniões divergentes e tal. E além disso, tem também muito processos, né? Alguns processos meio que acabam meio que provocando algum comportamento que talvez seja mais saudável, que foi mais pensado antes. Por exemplo, se você usa alguns formulários, por exemplo, de opt-out ao invés de opt-in, por exemplo, assim, vamos supor, as pessoas tendem a não ficar salvando dinheiro para o futuro, né? Tipo, previdência, essas coisas, né? Então, por exemplo, se você coloca a opção padrão disso aí, por exemplo, quando você está entrando numa empresa e a pessoa tem que fazer o opt-out, é um mecanismo mais racional de ter tido um processo anterior que provoca um comportamento mais saudável, né? Tipo assim, você continua dando a opção, né? Mas você está dando uma opção padrão. Então, aí são formas aí que esses autores, eles colocam assim Outra coisa é fazer priming, né? Fazer priming é bem importante nisso. Por exemplo, se você faz um priming bom em relação a esses comportamentos, né, dentro desses artigos que eu li, tipo, o Exército usa muito, eles usam muitos jogos, né? Você faz vários jogos que simulam situações de bias e te mostra o bias que você fez, né? Então, são coisas típicas aí que eu acho que são aplicáveis. Né? O problema é se a pessoa foi igual um amigo nosso que ao falar para ele que existe um viés que as pessoas sempre se acham acima da média, ele falou que ele era acima da média em autocrítica, entendeu? Então, eles não tinham esse viés. Eu sou acima da média em bias. Né?